Olha, o que está acontecendo com a educação aqui no estado do Paraná? Uma vergonha, uma lástima, né? As informações que a gente está recebendo, o que vem ocorrendo na sala de aula, com os professores, atraso de pagamento, cortes, vai refletir na educação do seu filho. Você está preocupado com isso? Você está prestando atenção, né, nas políticas públicas voltadas aí para a educação? Né? Aquilo que foi prometido em campanha eleitoral está sendo cumprido? Não é só o professor que tem que estar preocupado com isso, é você pai, é você aluno que já tem essa concepção, se preocupar para ver como é que a educação do Paraná está sendo tratada. Por isso nós convidamos aqui o Cesário, ele é da PP Sindicato de Ivaiporã, professor, e vai discutir um pouco com a gente a realidade. Vamos passar limpo para dizer o que está acontecendo com a educação aqui no Paraná. Professor Cesário, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos do rádio aí que estão nos ouvindo, aos pais, aos alunos e todos os professores. Bom dia. Bom dia, Cesário. Agora, Cesário, a gente tem algumas informações. Uma delas é dos professores dizendo que a educação está sendo tratada com desrespeito no Paraná, que há cortes, que há atraso no pagamento, em pagamentos, que, né, as escolas estavam aí, iriam começar o ano sem merenda, sem o dinheiro do fundo rotativo. E aí, por outro lado, o governo utiliza a página, a Agência Estadual de Notícias, para divulgar informações, que as escolas estão começando com merenda, anunciou ontem a contratação de PSS para tentar minimizar isso. E os pais ficam sem saber exatamente o que é que está ocorrendo. O que a gente pode dizer para os pais nesse momento, ô Cesário? Berimbau, bem lembrado esse tratamento seu que você faz aí. Existe dois tipos de informação, né? A informação feita pelo governo e a informação que realmente é a realidade das escolas, né? Começando aí pelo fundo rotativo. Faz 4 meses que não estão repassados o fundo rotativo para as escolas. Isso significa que os diretores não têm como pagar as suas contas, até mesmo porque muitos deles acabam comprando no mercado da cidade para poder abastecer a escola e depois o dinheiro não chega para pagar. E aí fica muito complicado, porque quem vende quer receber também, né? E isso é uma coisa natural. Sim. Então, o primeiro momento, hoje, se para receber os alunos, as merendas não chegaram. Não tem merenda nas escolas, não tem nada. Né? Não tem dinheiro para comprar, não chegou a merenda como eles falam que chegou. Então, eu quero dizer a toda a sociedade, aos pais que estão nos ouvindo nesse momento, que se os filhos chegarem na escola e tiver lá uma sopa ralinha, é normal, porque a merenda de verdade não chegou. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo que você levanta, ô Berimbau, aí a questão de contratação de professor PSS. Ontem teve uma mobilização no Paraná inteiro, não foi só em Curitiba, tá? Todas as cidades grandes teve mobilização. Apucarana, inclusive, né? Apucarana, principalmente a cidade onde tem imprensa local, a televisão, os rádios, né? Sim. Então a gente aproveita para fazer, até para poder divulgar através da imprensa e a população fica sabendo. Apucarana, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Curitiba e todos os núcleos mais pequenos. Por exemplo, aqui em Ivaiporã mesmo, nós tivemos ontem num conselho ampliado com quase 100 professores, né? Discutindo essa questão toda, né, com relação aí a esse desespero que os professores estão vivendo, né? Para começar, nós não tivemos praticamente esse ano a chamada Semana Pedagógica, né? Deveria estarmos desde segunda, terça e quarta hoje discutindo o problema, preparando para a volta às aulas. Nós não tivemos. Os professores estão tudo preocupados essa semana de arrumar sua carga horária para poder trabalhar, e aí ficou essa defasagem. E o que mais está aí dificultando toda essa situação é os cortes, né? Os cortes. As escolas hoje, a maior parte das escolas perderam a direção auxiliar. Isso quer dizer que o professor fica sozinho na escola para trabalhar. Perderam parte dos pedagogos, que são as pessoas que ajudam a orientar o interior da escola. E também estão perdendo parte dos funcionários, agente 1 e agente 2, aquele que cuida da merenda, da limpeza, aquele que cuida da documentação da Secretaria das Escolas, né? Então, as escolas hoje estão sucateadas mesmo, elas estão sem quadros para começar. E o fator que mais agrava ainda mais o início das aulas é o fato de fazer a distribuição
para os professores QTM, que são os professores concursados, e não tem previsão ainda para fazer a distribuição das aulas que sobra para os professores que não são QTM, nos casos que são contratados pelo regime PSS. Isso significa, Berimbau, que as escolas que precisam desses profissionais para continuar tocando a escola e não tem esses professores, não vai ter professor para dar aula para o aluno. Entende? Então, aí o que pode acontecer? Tem 2, 3 aulas, os alunos vão embora. Tem não sei o quê. Mas por que vocês vieram? O pai vai perguntar, por que vocês vieram mais cedo? Não tem professor. Mas a culpa é de quem? É da diretora da escola? É do professor? Ou é de quem contrata esses quadros que deveria fazer com que a escola funcione, né? Então a situação hoje está nesse ponto. Agora, professor, a gente já tem, né, dificuldades aí na qualidade do ensino, né, não por culpa dos professores, mas, né, pela forma em que a educação é tratada no Brasil. Então a gente, né, precisa de mais apoio, de mais incentivo, de mais capacitação, do professor ganhar melhor, ter tempo, né, para trabalhar na sala de aula, mas também ser considerado aquilo que ele faz em casa para preparar a sua aula um tempo maior. Então tem uma série de questões aí, né, que até eu costumo dizer o seguinte, Cesário, que qualquer plano de governo, quando tem uma campanha eleitoral, seja do prefeito, seja do vereador, do deputado e do governador, a prioridade do plano de governo que eles escrevem num papel é a educação. E eles sabem o caminho. Eles sabem o caminho para resolver a educação. Mas depois de eleitos, a educação acaba ficando em último plano. Então é isso que não pode ocorrer, né? O que a gente veja, Berimbau, aproveitando a sua carona aí, o que a gente veja nesses governos neoliberais é que eles não têm preocupação com o que não dá lucro. Por exemplo, na visão deles, a educação não dá lucro, saúde não dá lucro. Então, para que investir numa coisa que não dá lucro? Mas eles não colocam na cabeça que se você quer construir a sua cidade, o seu estado, o seu país forte, desenvolvido, com pessoas inteligentes, capazes de contribuir na construção desse município, desse estado, desse país, é a educação, né? Então, a educação, ela é a mola mestra de todos os desenvolvimentos, de todas as tecnologias produzidas no mundo, né? Não há nenhum desenvolvimento no mundo inteiro se a população não tem uma educação de qualidade. E é isso que nós, do sindicato, nós prezamos. Nós queremos uma educação pública, gratuita, de qualidade, porque a própria lei nos garante, a própria lei determina que é obrigação do Estado e dos municípios arcar com a educação pública de qualidade. E a gente precisa brigar tanto, Berimbau, brigar tanto para que a educação seja um pouco mais de qualidade. O que a gente percebe que leva a isso? Muitos professores acabam desanimando, né? Poxa, trabalho, preparo aula, me preparo, quero o bem-estar dos meus alunos, mas não me reconhece, né? Não me reconhece como educador de verdade, que estou ali dando a minha contribuição para o desenvolvimento do município, do estado e do país. Então é muito difícil, é muito triste a gente chegar no começo do ano letivo, aonde deveríamos, todo mundo alegre, voltar para a escola, receber os alunos com todo carinho, como todo ano a gente faz, e a gente chega a essa situação aí de uma falta de desrespeito, né, com a categoria dos educadores do Paraná. Agora, esse ambiente criado devido a esses cortes, a essas medidas, por exemplo, a diminuição aí desses funcionários, auxiliar de direção, pedagogos, agentes, isso é claro que vai refletir também na qualidade do ensino, vai prejudicar a sala de aula, mesmo que lá tenha o professor, né, Cesário? Sem dúvida, Berimbau, sem dúvida, porque a gente na sala de aula, a gente precisa do auxílio desse pessoal, não é? Não é brincadeira uma escola com 200, 300, 1.000, 2.000 alunos. Não é brincadeira, é coisa séria. E aí a gente tem que ter os setores para cuidar, né? Você está na sala de aula cuidando de um setor, mas quando o aluno sai por um motivo ou outro, tem que ter outro segmento para acompanhar, né? Desde a merenda, desde a limpeza, desde o cuidado com a secretaria. Então, faltando esses profissionais, vai deixar a desejar. E o pior, do jeito que estão caminhando as coisas, a ideia é de superlotação, né? A superlotação de alunos na sala de aula
ela não faz com que o professor dá qualidade àquela aula. Né? Cuidar de 20 alunos é uma realidade, cuidar de 40, 50, 60 na sala de aula é outra situação. Né? Então, aí a gente vai perdendo também a qualidade da educação que a gente deveria oferecer com mais qualidade. Agora, Cesário, só para a gente finalizar aqui, a gente tem ouvido professores reclamarem de atraso de pagamento, do pessoal do PCS que não teria, de alguns municípios que não teriam recebido, e até daqueles que são concursados, de texto de férias que foi parcelado. Realmente isso é concreto? Isso está ocorrendo? Tudo concreto, Berimbau, isso é verdade, não é nenhum barulho. Às vezes a gente veja pelas mídias aí falar, mas isso é exagero. Deixa eu tentar te passar um relato rápido aqui, só para você ter uma noção. Hoje fechou-se o quadro, o governo deve para todo mundo. Né? Sim. Vamos começar agora, que os professores esperavam receber o terço de férias, que é, por lei, receber no final de dezembro, ele paga no final de janeiro, e esse ano ele não pagou. E nem diz quando vai pagar. Né? Então, isso traz uma insatisfação muito grande. O PSS, que foi rescindido o contrato deles, foi pago o salário com 10 dias de atraso, e a rescisão de contrato até hoje não foi pago e não diz quando vai ser pago. Né? E assim vai, aquilo que eu te falei para você, o fundo rotativo, que deveria ir para as escolas, até hoje não foi repassado os últimos 4 meses. Né? O PDE, que é um programa hoje transformar por lei para capacitar os professores, que todo ano começa no início das aulas, fevereiro, jogou para agosto, mas não tem nenhuma programação como vai ser essa formação desses professores. Né? E assim vai sucessivamente. Então, corte de todos os lados, e isso aí está trazendo uma insatisfação generalizada, né, com relação à classe dos trabalhadores. Os próprios funcionários também, que devem receber o adicional, o local de exercício, né, também não estão recebendo. Então, se você pegar hoje toda a categoria da educação em todas as partes, todas as partes têm pessoal para receber alguma coisa do governo hoje que ele deixou de pagar. Promoção, essas coisas todas, é tudo atrasado, não paga no período certo. Eles colocam, por exemplo, o professor teve promoção, mas não paga, né? E assim por diante. Então está um descalabro, na verdade, a forma como que o governo está tratando a educação no Estado nesses últimos tempos. E o desmonte começa a partir agora, no final do ano, né? Quando ele aprovou um pacotão, que nós chamamos de pacotão da maldade, né? Que começa desde aí, também prejudica todo mundo, 40% do aumento do IPVA, do ICMS das mercadorias. Também hoje um professor que é aposentado é obrigado a contribuir com o INSS, né? Então diminui o salário do aposentado hoje, porque ele também vai ter que contribuir 11%. Né? Então tudo isso vai acumulando, tá? Sabe, Berimbau? É uma situação assim que, se a gente for pontuar ponto a ponto, é bastante coisa. É muita coisa que está acontecendo hoje de desmonte da educação no Paraná. Cesário, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Ela é importante para que a gente tenha o apoio da sociedade, porque daqui 2 anos, daqui 4 anos, quem vai estar indo às urnas, vai votar, vai escolher, e é o cidadão, são os pais, são às vezes os próprios alunos. Então a gente precisa orientar essas pessoas até para eles saberem o que reivindicar e como que tem sido tratada a educação no Paraná e em todo o Brasil. Então é importante a sua participação. A gente vai voltar a conversar contigo mais vezes para passar limpo tudo isso que está acontecendo aqui no Paraná. E deixo aqui o espaço para suas observações finais. Obrigado, Berimbau. A gente agradece, a gente está à disposição para fazer os esclarecimentos, isso é muito importante. E que eu queria fazer aí até como consideração final é chamar um pouco a atenção da sociedade mesmo. Porque às vezes a sociedade pensa que a educação é só problema dos professores, que os professores reclamam porque não querem trabalhar. Pelo contrário, todos nós que trabalhamos queremos trabalhar com muita garra, com muito orgulho, e desenvolver o papel que compete a nós. Agora a gente tem que ter condições para desenvolver esse trabalho. E eu quero pedir aos pais que estão nos ouvindo nesse momento,
é que procure informar, procure a escola do seu município, aí da sua cidade, procure conversar com os professores, com a direção da escola, o que está acontecendo de fato, porque às vezes nós que estamos envolvidos diretamente da educação estamos sentindo tudo isso. Às vezes a sociedade não consegue perceber o tamanho do desbronco, né? Então dizer para os pais, também para os alunos, se a gente tiver problema no início do ano letivo, não é por falta de vontade de trabalhar dos professores, é por uma desordem toda que está acontecendo dentro da escola, que muitas escolas vão ter problema até de ter início do ano letivo, né? Então a gente pede a compreensão dos pais, que ajude e some com a gente nessa luta, porque o que nós queremos de verdade é uma educação de qualidade, o que nós queremos de verdade é formar os filhos de nossa sociedade, que eles sejam pessoas críticas, sábias, de saber interpretar as situações políticas e sociais que estão ocorrendo aí nesse momento histórico aí do Paraná. Professor, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho à frente da PP Sindicato e parabéns pelo que a PP Sindicato faz pela classe dos professores, tanto nos núcleos aí, mas como também a direção estadual na capital do estado, tá bom? Tá, obrigado a você, Berimbau, estamos à disposição. Aí as informações, falamos com o professor Cesário e isso é o que está acontecendo com a educação no Paraná. Você está sabendo, você está acompanhando, né? Você sabe como é que está a escola que o seu filho vai estudar agora no início desse ano de 2015, como é que ela está sendo tratada, né? Qual que é a educação que o Estado, que o seu município está oferecendo para o seu filho. A educação é a principal porta de entrada para o desenvolvimento, né? Para que a criança possa, né, ser um cidadão amanhã, num futuro muito próximo, um cidadão de bem, né, que tenha conhecimento, que a sociedade seja melhor, que esse cidadão que hoje é seu filho, amanhã, né, possa estar governando, possa estar também, né, comandando uma cidade, um país, mas entendendo que a educação é o caminho para tudo. Então eu acho que é hora de você, pai, se preocupar. Vá na escola, converse com o professor, saiba o que está acontecendo, cobre do seu deputado, do seu vereador, do seu prefeito. O que não pode ocorrer é a educação continuar sendo tratada assim, e você, que deveria ser o principal interessado, você pai, que deveria ser o principal interessado, assistindo isso de camarote, como se nada tivesse acontecendo.